Durante uma madrugada chuvosa, uma mãe exausta escuta uma voz familiar sair do rádio velho do carro, chamando-a pelo apelido que ninguém mais usava desde os 8 anos. Dias depois, um idoso misterioso aparece na estrada, entra em silêncio em seu carro e passa a guiá-la noite após noite, sem dizer uma única palavra. Tem algo nessa estrada que você precisa lembrar, sussurra a voz no rádio. Mas quando ela decide seguir as pistas até um lugar esquecido do passado, encontra algo enterrado que pode mudar o destino de sua filha para sempre. O café instantâneo estava frio. Já nem lembrava a última vez que tomara quente. Laura jogou o resto no chão de terra batida ao lado do carro, sacudiu o pulso para aliviar o latejar da artrite precoce e encostou a testa no volante. O cheiro ácido da chuva seca infiltrava pela janela entreaberta do Fusca, misturado a ferrugem, pano molhado e um perfume velho de lavanda que Clara costumava borrifar no banco de trás para espantar bicho ruim. O relógio marcava 4h11. A próxima entrega venceria às 5, e os olhos dela pesavam como brasa apagada. Acertou o destino no app, engatou a primeira com um estalo teimoso da marcha e saiu da calçada de terra. Mais um turno improvisado. Roupa de faxina coberta com o casaco do supermercado onde trabalhou, antes de cortar as horas e a mandarem descansar para cuidar da filha. Ninguém nunca perguntava. A cidade ainda dormia entre postes falhados, luzes amareladas envergonhadas atrás dos muros altos das casas. O rádio do carro, caixas estouradas e dial gasto, cuspia chiado como se rugisse de dentro de um poço. Laura preferia deixá-lo ligado assim mesmo. O silêncio completo dava nos nervos. A crepitação constante supria aquela sensação de ser sozinha demais. Dirigia como quem corta arame farpado. Cada buraco na rua parecia um lembrete automático de dívida atrasada. Cada esquina mal iluminada lembrava sua própria falha. Confiar em alguém, pedir ajuda, soltar o controle. Tudo isso, para Laura, era luxo de quem podia cair. Ela não. Entrou na viela do condomínio de kitnetes. Apertou a buzina pequena 2 vezes. Do portão sem pintura saiu uma mulher com um embrulho plástico e um filho sonolento no colo. Laura pegou a marmita, agradeceu com a cabeça. Nada de conversa. Registrou no aparelho e acelerou. A próxima entrega era no centro. Somando trânsito, semáforo quebrado e um posto policial que parava geral às sextas, ela sabia. Rasparia o limite. De novo. 7 da manhã. O corredor da ala infantil do hospital público tinha cheiro de iodo, bolacha velha e papelão molhado. Clara dormia no leito. A respiração dela era curta, tossida, como se o pulmão tivesse virado uma rede furada. Laura ajeitava a coberta com os nós dos dedos vermelhos de produto de limpeza. Sabia que a menina acordaria pedindo água, risadinha. Sempre insistia para levar o rádio do carro e deixá-lo ligado no quarto, mas os enfermeiros não deixavam. Dona Teresa fez a ronda cedo, examinou rápida, levantou a ficha médica com olhos tensos e sussurrou antes de sair. Se piorar, só particular, transplante ou imunoterapia. No SUS, vai demorar. Desculpa, Laura. Ela assentiu. Nem reagia mais. No fim da manhã, voltou para casa. Uma edícula apertada no fundo de um quintal rachado, onde um varal com panos estufados abafava o cheiro de mofo e fritura azeda. O vizinho de cima ouvindo pagode alto. O azulejo da pia descascando nas bordas. Clara estava com a mãe de uma amiga, um favor repetido que já vinha com troco de olhares de compaixão humilhada. Laura se trancou no banheiro. Encheu um balde com sabão. Esfregou a gola das camisas que usaria na segunda. No azulejo as bolhas estouravam devagar. Estouravam e sumiam. Como tudo ultimamente. O chuveiro quebrado. O chinelo furado. O dinheiro que existe no app, mas nunca bate na conta com o mesmo valor. Sentou no chão. As mãos murchas da água quente. O corpo inteiro ainda operando em alerta, mesmo sem ameaça visível. Era assim. Alerta é para quem não pode descansar. A noite chegou sem anúncio. Não havia crepúsculo na rotina de Laura, só um corte seco na luz. As encomendas da noite seriam em bairros mais afastados, já sem linha direta de ônibus. Pegou o mesmo casaco, travou a porta com a chave torta e beijou Clara com rapidez. No carro, ligou a chave. O motor gemeu, tossiu, acendeu. O rádio ligou só com estática, como sempre.
Ajustou o retrovisor. Viu seu rosto ali, pálido, o cabelo preso num coque frouxo, os olhos com aquela cara de quem segura o mundo pelos dentes. A última coisa que precisava, sentir, não podia. Engatou a ré. A rua úmida cheirava a lama recente e cachorro molhado. As casas ao redor mergulhadas no escuro, só uma janela acesa, televisão piscando cenas de um programa policial. A estrada chamava. Tinha cheiro de gasolina vencida, ar frio entrando pelas frestas do carro e o conhecido rangido das molas provando que o peso dela só aumentava, noite após noite. A próxima entrega era em uma rota que não fazia tempo, mais longe, perto da saída para o interior. Ela hesitou com o polegar no aplicativo, mas clicou aceitar. Mesmo sem perceber, sempre aceitava. Sempre voltava para as estradas onde o passado talvez ainda sussurrava. Onde, entre um buraco e outro, uma menina de 8 anos talvez ainda sonhasse com uma voz que chamava Laurinha, e depois sumia. As mãos de Laura estavam suadas, escorregando sobre o volante do Fusca que vibrava mais do que andava. A direção puxava levemente para a esquerda desde a curva de Itaquá, e a marcha arranhara 2 vezes no cruzamento das Palmeiras sem que ela tivesse forças para se importar. 3h30 da manhã. Do lado de fora, o asfalto brilhava sobre uma garoa fina, quase imperceptível, que deixava o ar mais espesso no peito. Dentro do carro, era abafado e morno, o estofado do banco molhado de dias anteriores e um cheiro persistente de mofo misturado ao talco infantil do assento da filha. Laura tossiu, abriu levemente o vidro, só o suficiente para a respiração condensada sair em espirais pelo retrovisor. O rádio chiava desde o capão. Ela, em silêncio, batucava os dedos no painel ressecado, testando o botão do volume com uma insistência quase infantil. Nada. O visor digital piscava 88.1, mas só devolvia a estática. Aquele tipo de ruído com buracos fundos, ecos dentro dos ecos, como se alguém soprasse pela fenda de madeira de um armário fechado. Mas ela não desligou, também não trocou a estação. Antigamente, quando o rádio fazia isso, Clarinha dizia que era o avô querendo falar, balbuciando com a inocência doce de quem nunca quis entender de morte. Só que Clara estava em casa agora, dormindo sob remédio forte, com os fios dos oxímetros enrolados nas pernas finas como cipó de mato. E o rádio, ainda ali, insistia. Laura manobrou devagar na bifurcação da estrada velha que levava às propriedades rurais da Zona Leste. Era a primeira vez que fazia uma entrega ali sozinha. 3 frascos de perfume falsificado para uma moça chamada Paulinha. Dinheiro mísero, mas em espécie. No posto, o frentista dissera, não passa das 4, esse caminho é maldito. O tipo de comentário que ela ouviria com desprezo se a frequência não estalasse naquele exato momento diferente. Um som se abriu entre os chiados. Não música, não propaganda, uma voz. Laurinha. Congelou. A pressão foi tanta que o pé ignorou o freio e afundou embriagado na embreagem. Marcha morta. O carro parou por cansaço mais do que por controle. Fumaça de óleo queimado encheu o ambiente, densa e quente como sussurro de cozinha. E o cheiro do estofado velho foi engolido por aquele odor metálico, infantilmente familiar. A mesma sensação que tinha quando o pai voltava da oficina com graxa nos dedos e pão doce no bolso. Laurinha, pega a estrada do lado de cá. Ela girou a chave para desligar tudo. E desligou. Motor morto. Mas a frequência do rádio continuou acesa, um sussurro sustentado como se vibrasse direto do campo magnético da caixa abandonada sobre o painel. E então, silêncio. Nada mais. Laura ficou ali por 10 segundos longos demais, respirando como se esperasse que um animal selvagem emergisse do porta-malas e confirmasse sua loucura. O limpador de para-brisa riscou em falso. Nenhuma chuva. Ela o tinha deixado ligado sem notar. O zumbido elétrico do movimento ecoou nas têmporas como palmas distantes. Tentou rir. Só saiu ar. Aquilo era sono, fome, luto antecipado. Era a exaustão de 4 plantões diurnos, 8 faxinas e uma filha que perguntava coisas como: se o céu tiver escada, o vovô pode ver a gente? Laura engatou a primeira, forçou o carro de volta a andar, ignorando o travamento incômodo do pedal que parecia afundar em areia, o fundo do estômago revirando. A frequência, no entanto, não retornou.
À medida que avançava pela estrada, agora sem sinal de civilização, uma névoa fina rastejava na altura do capô, refletindo a luz fraca dos faróis trêmulos. O Fusca rangia como uma ossada velha decidida a cruzar mais uma vez sua sepultura. E então, ali, uns 200 metros adiante, um vulto na beirada do acostamento. Laura estreitou os olhos, o coração batendo no pescoço como se quisesse cavar saída pela clavícula. Era um homem, idoso, roupa clara. A barba branca parecia arrancada da noite com carvão. E então, ali. Ele só estendeu o braço. Um gesto calmo, paternal, quase desprovido de urgência. Ela não freou. Reduziu por acidente, por reflexo de quem não dirigia racionalmente havia minutos. Mesmo assim, parou. O homem se aproximou, sem medo. Não olhou para os olhos dela. Só abriu a porta traseira e entrou. O estofado rangia de leve sob seu corpo pesado. Na penumbra interna do carro, ela só viu a silhueta do homem perfilada contra o vidro coberto de neblina. Tinha algo de familiar. Algo errado. "Boa noite", ela tentou. Nada. Ele apenas sentou e fechou a porta com um cuidado que não combinava com o gesto bruto de caronas noturnas. Laura olhou pelo retrovisor. O velho a olhava de volta, mas sem encarar, como se olhasse através dela. O cheiro de ferrugem aumentou, ou talvez fosse o perfume ácido antigo carregado nas roupas dele, algo entre cânfora e roupa guardada. Ela virou-se devagar. "Moço, o senhor está indo para onde?" Nenhuma resposta, mas um leve sorriso surgiu. O tipo de sorriso que o pai dela nunca deu em foto nenhuma, mas que Laura sempre imaginou que ele teria, se tivesse ficado. O velho ajeitou-se no banco, e ela decidiu dirigir. Teve a chance de convencê-lo a sair, de exigir explicações, de gritar, mas não conseguiu. Não por medo, mas porque, ao virar a chave de novo, o rádio chiou de novo. E quando a marcha engatou, a frequência sintonizou. Só por um segundo, uma música. Roberto Carlos. O Portão. E Clarinha sempre dizia, essa é a música de quando vovô tá perto. O mundo inteiro ficou menor naquele carro, como se o tempo tivesse voltado. Laura apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos e dirigiu, sem entender, mas sem parar. A água pingava ritmada sobre o capô do Fusca empapado, respingos escapando da beirada do vidro rachado como se chorasse envergonhado. O cheiro do estofado úmido impregnava as narinas, misturado com um azedo leve de farelo velho e mofo, o ar dentro do carro denso, sem renovação alguma desde o início do turno. Laura esfregou os olhos com a manga da blusa. Eram quase 4 da manhã. A última entrega de coxinhas congeladas levara quase 1 hora para encontrar o endereço, uma ruela de barro esfarelado que o GPS insistia em negar. O som súbito do rádio rasgou o silêncio do carro. Shhh. Laura deu um pulo, o corpo inteiro retesado. O rádio se calou por um segundo. Voltou, um chiado úmido, ar arranhando garganta. E então, outra vez, aquele timbre. Grave, vibrante, subjetivamente terno de um jeito que nenhuma lembrança viva conseguia recriar. Familiar de um jeito incômodo. Um trovão distante explodiu à noite do lado de fora. Ela desligou o rádio com força. Chega! Já é demais! Arrancou com o carro, pneus cantando-lhes baixo sobre o asfalto lavado. O som do motor engasgou, mas seguiu. O coração não. Pulava de um lado para o outro dentro do peito, metralhado por ecos. O que jeito que a voz disse, Laurinha. Ninguém dizia aquilo há 20 anos, nem mesmo Clara. Na frente, os postes apagados tornavam a estrada uma serpente cega e úmida. A noite tirava do mundo toda a cor, exceto pelo vermelho sujo dos faróis refletidos nas poças. Laura ligou o rádio de novo, hesitante. Silêncio. Respirou fundo. Só interferência, só isso. A mão girando o dial, trêmula. Estática, depois uma canção velha, Roberto Carlos em vinil arranhado. Depois, tá tudo bem, filha, vai passar, eu tô aqui. Ela desligou novamente. Com mais força ainda, o botão estourou no painel, caindo no assoalho com um som seco. Laura encostou o carro no acostamento, encharcada de adrenalina. Olhou para o retrovisor como se esperasse alguma coisa, alguém ali atrás. Nada. Ponto morto. Respirava pesado, mandíbula travada.
Chutou o painel com a sola do tênis molhado. Desgraça! O grito reverberou no interior do carro, devolvido em eco abafado. O silêncio posterior foi tão pesado que a chuva pareceu parar, mas não parou, escorreu ainda, e trouxe com ela a sensação cada vez mais nítida de que aquela voz sabia coisas que ninguém mais sabia, coisas da infância, coisas da noite fria em que o pai sumiu, coisas do jeito que ele penteava o cabelo ou do cheiro que ficava no banco depois de dirigir. Não vou brincar disso. Ela passou a mão no rosto, empurrando para longe as lágrimas que não queria admitir. Eu não vou desabar por algo que nem é real. Pela primeira vez em dias, ela dormiu, ali mesmo, enrolada no cobertor de emergência, com os pés esquisitos num ângulo ruim. Sonhou com lama, com vozes do rádio, com o vazio no banco de trás e com a risada da filha ecoando do escapamento. Acordou com o som de Clara tossindo ao fundo, não ali, mas na memória, e com o toque insistente da dona de uma faxina que perderia o horário se ela não aparecesse. 3 faxinas depois, as costas gritando e o estômago vazio, Laura chegou no hospital com uma sacola cheia de frutas passadas e um suco de caixinha. Pai ausente ou não, espírito ou voz do além, sua filha estava ali, viva, e só isso importava. Ou era o que ela se obrigava a acreditar. Subiu os degraus correndo. O reflexo dos luminárias de neon cintilava no chão de linóleo, cada passo reverberando pelos corredores frios. Cheirava a desinfetante barato e suor vencido. O som constante do bip das máquinas invadia cada veia do lugar. Clara estava pálida, pior que no dia anterior. Dona Teresa ajeitava o soro dela com empenho silencioso. Saturação caiu um pouco, não é grave, mas está oscilando bastante. A médica disse sem virar o rosto. Laura sentiu um gosto metálico na boca. Tá tudo desmoronando, doutora. E ainda por cima... Ela hesitou. Não sabia se devia falar. Eu tô ouvindo coisas. Teresa ergueu os olhos. Havia ternura ali, mas também aquele pragmatismo clínico de quem já viu milagres demais para rir deles e tragédias demais para ainda se espantar. Coisas de onde? Laura mordeu o canto da boca. Do rádio, do carro, a voz dele. A médica abaixou a cabeça, respirou fundo. Você acha que está perdendo o juízo, Laura, mas talvez esteja tentando encontrar seu caminho, finalmente. Às vezes é a mesma estrada, só com placas diferentes. Laura riu curta. Um sussurro amargo. Isso não é estrada, é labirinto. Naquela noite, decidiu ignorar tudo. Nada de rádio, nada de andar pela estrada antiga, nada de entregas. Tomou 2 comprimidos vencidos do estoque roubado e trancou as portas. Mas era aí que a febre começou. Clara gemia entre sonhos, suor demais, batimentos abaixo do normal. Laura lavou o rosto, encharcou a testa da menina com pano frio, tentou ligar para SAMU, mas o sinal oscilava. A ventilação do quarto parecia respirar junto com ela, quente demais, abafado, o ventilador chiando em agonia. E então, baixo, muito baixo, na sala ao lado, Oi, filha, tô aqui. Não no rádio, na voz, pura, sem chiado. Laura travou, as mãos estavam geladas, a alma, mais. Engoliu em seco. Foi até o rádio portátil que mantinha escondido num armário desde o colapso de dias atrás. Estava ligado, e girava sozinho o botão do volume. Clara, do quarto, murmurou. Ele disse que ama a gente, mamãe. Laura soltou o rádio como se tivesse sido queimada. Correu até a janela e jogou o aparelho com toda a força no quintal cheio de mato. Um estrondo, vidro quebrado, barulho seco de fome espiritual desperdiçada. Silêncio. E ainda assim, naquele silêncio, ela sabia. Não adiantava. A estrada já tinha escorrido ela, e ignorar as placas só faria o caminho mais longo, mais escuro, mais cruel. A sirene de chuva pingava sem pressa no vidro trincado, e o limpador faiscava arranhando para-brisa como se roçasse numa lixa. Laura manteve as 2 mãos no volante, cotovelos tensos, a cervical pedindo descanso. No banco de trás, as sacolas plásticas rangiam a cada curva.
Fraldas, arroz, 2 potes de iogurte genérico, o remédio de Clara pago em 12 vezes pelo cartão do vizinho. A cidade dormia com os olhos postos na lama, esquina por esquina, tudo abandonado à umidade. No rádio, uma estática ritmada, como se respirasse. Era madrugada de quinta. Estrada Rio Piraí. Havia passado da última cancela iluminada. Sem paradas. Sem pontos comerciais. Apenas mato, barranco, névoa. O feixe dos faróis perfurava a cerração feito costura no algodão. E então ela viu. Um vulto na beira da estrada. Ele não estaria ali. Ninguém estaria. O homem estava de pé, encostado no acostamento como um retrato antigo esquecido ali. Terno cinza surrado, postura firme, guarda-chuva fechada na mão, mesmo sem sinal de céu claro. Laura brecou. O carro rangeu como um animal acordado no susto. Ela se forçou a respirar. Olhou para trás. Só mato. Para frente, só ele. Ela destravou a porta com um toque seco. O cavalo da respiração falhou, mas ela baixou o vidro pela metade. Um cheiro de eucalipto molhado escapou da floresta. A voz dela saiu rouca, arranhada. — O senhor tá precisando de ajuda? Ele andou até o carro sem dar passos, ao menos foi assim que pareceu. A luz do farol, quando bateu nele, não era a mesma luz que reluzia no asfalto. Era opaca, quase íntima. Ele inclinou-se um pouco, não para falar, mas como se estivesse pedindo licença. E entrou. Porta aberta, ferro enferrujado rangendo, banco traseiro engolindo seu corpo com um chiado surdo. Nenhuma palavra dita, nenhuma pergunta feita, e Laura simplesmente voltou a dirigir. Mas o rádio gemeu. De onde não devia haver frequência saiu um sussurro, um chiado de fita rebobinada. E dentro da estática, perdido entre frequências mortas, o som que a derrubou por dentro. Laurinha. O apelido. Aquele. Os músculos dela enrijeceram como cimento na chuva. Um zumbido atravessou sua audição. Não vinha do rádio. Vinha de dentro do crânio, como se o cérebro vibrasse. Ela apertou o botão de desligar o rádio. Ele não desligou. Tentou de novo. Nada. — Senhor! Disse, encarando o espelho retrovisor. Mas o banco traseiro estava vazio. Vazio. Ela encostou. Seca, firme, como quem freia diante de um abismo. Com a respiração presa na traqueia, desceu puxando a maçaneta com um estalo. Olhou dentro do carro. Nenhum vestígio, nem marca no banco, nenhuma porta batida. Mas o tapete estava molhado, como se alguém tivesse deixado os sapatos encharcados ali. Ela arfou, rodou sobre os calcanhares. Ali, à margem da estrada, viu pegadas de sola marcada. 4 passos, indo para o mato, e sumiam. Cheiro de terra recém-virada, som de cigarra interrompido, como se o bosque fizesse silêncio para ouvir. Laura girou no próprio eixo, olhou o céu sem estrelas, como a pele de algo morto. Entrou no carro devagar, como quem invade a casa de outro. A chave girou sem barulho. O motor respondeu, e o rádio, de imediato, sem que ela tocasse, tocou uma música antiga. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. A voz melódica, Roberto, claro, a preferida dele. Ela socou o botão de desligar, mas a música seguia. Clara cantava essa quando criança. E ela mesma, pequena, ouvira essa música num aniversário que jurava ter esquecido. Então, junto da canção, surgiu a voz. Laurinha, leva a gente até a curva azul. Ela largou o volante como se tivesse encostado em brasa. O rádio crepitava. Está-se-ia tentando sabotar ou denunciar? As mãos dela tremiam, mas era outro músculo que doía por dentro, mais velho. Ela sabia exatamente o que era a tal curva azul. Não passava por lá desde o enterro da mãe há 5 anos. Parte da estrada velha para a antiga chácara. Impossível. Mas ela dirigiu. Virou à esquerda sem pensar e entrou na estrada velha. O mato era quase túnel. Ela foi, e não olhou mais para o espelho, porque ela sabia. Não por lógica, não por fé, por memória. A presença que adentrava aquela cabine de ferrugem e dor não era um delírio. Era líquido vital, e não havia mais volta.
O Fusca sacoleja ao entrar em um buraco. O chiado do rádio antigo se mistura com o tilintar de remédios no porta-luvas. Laura aperta o volante com os nós dos dedos esbranquiçados. Pneus carecas, limpador falhando, chuva grossa, como se São Pedro tivesse engasgado com alguma mágoa. É madrugada e ela está atrasada para a faxina. O cheiro de desinfetante antigo ainda grudado nas roupas da tarde anterior compete com a umidade do assento mofado. Ela suspira, engole seco, os olhos picam. 2 noites sem dormir, talvez 3. O som oco do estômago resmunga. Janta foi um café de filtro com pedaços de pão endurecido. Chega ao prédio velho onde Dona Marlene, sua única cliente fixa, já espera de bobs na janela. Não há bom dia. Laura apenas entra, pega a chave da lavanderia e sobe. Baldes, pano, cloro. Lava no automático. O chão frio sob os pés, as juntas doem, mas ela nunca para. Cada passada de rodo é um mantra de invisibilidade aprendida nos corredores do hospital público. Quando limpava a ala pediátrica, ao menos via a filha mais vezes. Agora, apenas nas madrugadas. O som agudo dos freios do busão lá fora ecoa nos azulejos. Mesmo assim, seu corpo não reage. Ela termina silenciosa. No caminho de volta pelo corredor escuro do prédio, um morador bêbado assovia. Ela finge que não escuta. Chave no bolso, a mão fecha-se num punho involuntário. O relógio quebrado no pulso aponta para nada, mas ela sabe. Ainda precisa passar na farmácia de geografia duvidosa que aceita Pix parcelado. Clara está com febre há 2 dias. O antibiótico do posto não faz mais efeito. Dona Teresa falou de um tratamento fora do protocolo, experimental, mas promissor. Laura ouviu, mas não respondeu. Desconfiar era parte do mecanismo. No carro, liga o rádio. Estática. Gira o botão com raiva. Pega o celular. Sem sinal. Um trovão cobre a cidade. Ela arranca com o Fusca de volta pela estrada velha. Os faróis iluminam mato, lamas, sombras que se arrastam pelas frestas dos postes queimados. A pele dos dedos coça. Ela esfrega contra o jeans. É o cansaço ou algo mais? Chega em casa. Fundos de uma pensão mal cuidada. O cheiro é de roupa molhada, mofo e fome. Clara dorme no sofá, os pés entrelaçados em uma mantinha quase transparente. A testa brilha de suor. Laura encosta os lábios na testa dela. Calor demais. Frio nas costas. Ela vai até o banheiro, vomita seco, lava o rosto com a água gelada da torneira que range. No fim dessa rotina infinita, Laura é eficiente, forte e insuportavelmente só. Cada olhar dela é um julgamento silencioso. A vizinha que espalha fofoca, a médica que fala em esperança com voz doce demais, ao rádio que insiste em ranger mesmo desligado. Mais tarde, no início de uma nova madrugada com o céu costurado por nuvens negras, Clara segura a mão dela. Mãe, esse rádio, ele cantou comigo hoje. Como assim? Uma música de quando eu ainda não era. Laura se engasga, mas finge não entender. Aperta o botão do rádio com força. Só estática. Ela desiste. Fecha o carro. Silêncio. Mas ali, atrás da frequência desafinada, um velho timbre rouco sussurra com simplicidade inconfundível. Laurinha? O coração dela congela. O ar parece gelar dentro do carro, como se tivesse respirado o vento de um túmulo aberto. Morena, secularmente cética, Laura afasta a ideia com violência, dá um tapa no rádio. Nada. Mais um. Silêncio. Mas a voz tinha dito seu apelido. Aquele que ninguém nunca mais usou desde os 8 anos de idade, desde antes do pai desviver afogado. Ninguém. Ela engata a marcha, sai cantando o pneu, ofegante. Atrás dela, o rádio pisca sozinho, um soluço entre as frequências. Como se ela tivesse deixado uma parte do peito ligado ali. Como se a infância, a verdade, o vazio e a fome ainda tivessem voz. E tem. O banco do Fusca ainda carregava cheiro de mofo e desinfetante barato, máscara de guerra contra a umidade que se entranhava nos estofados. O mesmo cheiro dos corredores do hospital onde passava as tardes, fingindo estar firme enquanto Clara tossia feito passarinho engasgado. Naquela madrugada, com o céu pingando lento e insistente sobre o para-brisa, o rádio acordou de novo. Chiados. Um acorde antigo. A introdução de uma música que não tocava em rádio nenhum desde os anos 90. Primeiro, só som.
Depois, um sussurro grave como um velho se espreguiçando dentro da caixa de som. Laurinha. O apelido deu errado na pele dela como farpa no dedo. Chega, caramba, murmurou. Desligou o rádio com força, mas ele não desligou. As luzes do painel tremularam, como se o carro reclamasse. Naquela noite recusou pegar corridas. Apenas dirigiu, pelos caminhos mais desertos da cidade, de asfalto sujo e buracos que engoliam os pneus como boca de bicho. O bairro industrial dormia inteiro, exceto pelos cães que latiam em sintonia, como se todos tivessem ouvido o mesmo chamado. Mais adiante, já na estrada velha, os faróis vararam a escuridão costurada por névoa. Não havia mais chuva, só aquele umidade úmida, pegajosa, que grudava nas têmporas, no pescoço. A brisa vinha carregada de gasolina velha, de eucalipto fermentado nos cantos da pista. E lá estava ele, de novo, na beira do acostamento, o mesmo velho. Roupa limpa, aparência de andarilho elegante, colete marrom, sapato escuro, boina torta. Parado, do mesmo jeito, olhar plantado nela. Ela freou, não porque quis, mas por aquele olhar. O homem já estava abrindo a porta de trás. Entrou sem pedir. Não vai dizer nada? Disse Laura sem virar o rosto. Ele apenas recostou silencioso, mãos no colo, olhos fechados. Ela andou por mais alguns minutos sem rumo. Num impulso estranho, virou à esquerda, pegando o antigo desvio para a estação desativada do trem, lugar onde ninguém ia. Quanto mais se afastava do hospital, mais forte a estática do rádio crescia, até virar um zumbido quase sufocante. De repente, silêncio. E então? A estação, Laurinha. Tua mãe gostava de vir aqui com a gente. Virou-se para trás com o coração socando por dentro do osso. O assento estava vazio. Abriu a porta, saiu do carro tropeçando nos próprios pés. A noite não tinha vento, só o som de insetos e o calor pastoso do mato depois da chuva. Entrou na estação abandonada. Paredes corroídas, cheiro de ferro velho e madeira molhada. Num canto, um banco coberto de ferrugem. Em cima dele, uma fita cassete. Escritura com letra miúda. Pra Laura, 1989. A boca se abriu lenta, sem som. Meteu a fita no bolso, respirando fundo como quem emerge da água. As mãos tremiam. Voltou pro carro. Antes de dar partida, o rádio ligou sozinho e tocou só um trecho da música que ela conhecia de infância. Meu velho companheiro, de tantas jornadas. No dia seguinte, de volta ao hospital, o som dos monitores era como um coral dissonante. Dona Teresa fumava no jardim dos fundos, disfarçava a autoridade com mantos de ervas e terços escondidos no bolso. Reconheceria essa música? Laura puxou a fita do bolso. Dona Teresa pegou sem surpresa, como se já tivesse esperado aquilo. Isso é carta de alguém. Escuta, mas não com o ouvido, com outro lugar. Com o que então? O que sobrou do seu coração. Laura riu curto. Nada sobrou. Sobrou essa criança, apontou para Clara pela janela, e esse rádio. Na madrugada seguinte, o velho apareceu de novo. Mesma cena, mesmo silêncio, só que desta vez apontou, rumo ao interior. Laura virou o volante. Vai até lá, até onde plantamos o pé de caju. Ela parou o carro com brutalidade. Chega disso. A minha filha não precisa de metáfora, precisa de tratamento, de remédio. De dinheiro. Você tem todo esse teatro pra quê? O velho sumiu, evaporou no ar como fumaça de vela. O rádio desligou. Laura sozinha na estrada. Suor escorrendo, mesmo no frio da madrugada. Pôs a mão no colar pendurado no espelho retrovisor. Sempre achou que fosse da mãe. Mas olhou direito, pela primeira vez em anos. No fecho, minúsculo, uma inicial gravada à unha. A.R. Antônio Rocha. Ela voltou para casa. Jogou fora o colar? Não. Pegou a fita. Colocou no velho play de pilha. Clique. Fragmentos de voz, com chiado pesado por cima. Você vai duvidar, Laura. Claro que vai. Eu também duvidei. Mas tudo que guardei era para tentar voltar. Procura o baú, o da tua mãe. A chave ficou perto do que construímos. Silêncio. Depois, risos infantis gravados ao fundo. O dela? A mãe ao longe, chamando o nome de alguém.
Antônio! O play trava, a fita engasga, Laura engasga junto. O relógio na parede indicava 3h47, a hora em que Clara costumava piorar. Ela correu até o quarto. A menina suando, sonhando alto, murmurava palavras sem nexo, mas uma fazia sentido. Vó, canta pra mim. A estática voltou, dentro do rádio, como um coral de ecos. Laurinha! Laura caiu sentada no chão. Não rezava há décadas, mas ali, no breu entre o ontem e o agora, ela fechou os olhos e, sem saber, respondeu. Tô ouvindo. O som do motor do Fusca engasga na subida, tossindo como um fumante velho e teimoso. Laura aperta o volante com os dedos frios. A neblina cobre a estrada feito véu de luto, cheio, pesado, encobrindo buracos e postes queimados. Uma garoa fina dança no para-brisa, estalando como unhas batendo em vidro. Rádio mudo, nem chiado. Clara dorme no banco de trás, a respiração irregular, peito arfando de leve, como se a vida tivesse que ser lembrada a cada minuto. Laura ajeita a manta sobre a filha e tenta ignorar o arrepio que lhe sobe a espinha. O banco do carona está vazio. O banco de trás também. Hoje, o velho não veio. Há 3 noites ele não aparece. Nem a voz no rádio, nenhuma música, nenhuma pista. Só silêncio, exames piores e um tempo que corre mais rápido que o ponteiro do relógio quebrado no painel. De dia, Laura lava banheiros, veste máscara e esfrega azulejos de uma clínica barata onde descobriu poder limpar em troca de amostras vencidas de remédios. À noite, o Fusca vira ambulância sem sirene. Ela calcula distâncias, temperatura, tosse de Clara. Sempre sem destino certo. Mas agora é diferente. O hospital. Dona Teresa de plantão. Laura força um sorriso ao descer do carro com Clarinha no colo. Os pés afundam no barro do estacionamento. Febre não baixa faz 2 dias, diz Laura com a voz metálica demais até para ela mesma. Dona Teresa olha para Clara com um olhar que nenhuma médica tem, um misto de pena e aceitação dolorosa. Está piorando, Laura. Você precisa decidir logo. Decidir? Se vai aceitar o protocolo paliativo ou insistir com uma cura que... Ela hesita. Não chegou ainda. A palavra cura corta mais do que alivia. Mais tarde, no corredor da ala infantil, Laura senta na cadeira de plástico descascado. Um ventilador antigo gira atrás dela com um rangido ritmado. Ha, 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 ha. Clara dorme numa sala ao lado, cuidada por uma enfermaria que precisa de mais do que boa intenção. Laura enfia a cabeça entre as mãos. Os cabelos úmidos cheiram a desinfetante. Um zumbido começa no ouvido, não no rádio, mas dentro dela mesma. Um agudo sutil, como se o tempo gritasse sua pressa. Ela volta para casa a pé, carrega Clarinha dormindo. O Fusca ficou sem gasolina. Simples, literal, sem gasolina. No pequeno quarto atrás da casa de Dona Graça, sua senhoria, o teto pinga. Uma gota, 2, 3. A lâmpada tremeluz como se zombasse da fé de Laura. Fotos antigas estão espalhadas pelo chão do canto onde ela dorme. Tapete úmido, cheiro de mofo. Na parede, manchas de infiltração formam desenhos quase religiosos. Imagens que só aparecem para quem está muito cansado. E ela está. Num acesso de cansaço e raiva, Laura junta as fotos, empurra o rádio para o chão, que parte ao meio, e grita ao vento. Por que você parou, hein? Vai me deixar sozinha de novo? Nada responde. Só o som de Clarinha tossindo baixinho lá do outro cômodo. Laura fecha os olhos e imagina um mundo onde ninguém some, ninguém morre, ninguém mente. Mas essa não é a realidade dela. Na tarde seguinte, o Fusca é empurrado por 2 meninos da rua para o posto mais próximo. Eles riem, brincam com o barulho do tanque vazio. Na loja de conveniência, o frentista oferece um cafezinho borra pura. Laura segura o copo de plástico trêmula. Café frio, sabor queimado. Ela tenta ligar o rádio de novo após abastecer. Só chiado. Mas um chiado mudo. Um que não quer falar, não quer cantar, não quer lembrar. Só deixa vazar estática como quem segura choro. De volta ao volante, com Clara pálida, com olhos fundos, Laura gira em círculos pelas ruas mal iluminadas. Prédios inacabados, muros pichados. A vida repete o mesmo movimento, busca e espera.
Até que, num engarrafamento na subida da ponte para o centro, o celular vibra no painel. Mensagem automática. Cliente desmarcou. Entrega cancelada. Nenhum reembolso possível. Laura xinga alto. Não pelas palavras, mas pelo nó na garganta que foi crescendo o dia inteiro e agora estoura como o radiador do carro. Em casa, no fim da noite, Clara pergunta: Mamãe, o vovô não gosta mais da gente? Laura seca o rosto com a manga da blusa e engole o que quer dizer. Ele deve ter se perdido, filha. Mas a música não tá mais no rádio. Tá quebrado, esquece isso, Clara. Mas ele falava pra gente não esquecer. Silêncio. A TV de um vizinho vazando gritos de novela contrastam com o vazio de Laura. 2 grilos cantam desafinados perto da janela. Lá fora, o vento assobia entre telhas soltas. Clara dorme de novo com um sussurro. Ele vai voltar, eu sei. Laura fecha a porta sem responder. No escuro do quarto mal pintado, com cheiro de pano molhado e esperança estragada, Laura deita, os olhos abertos para o teto. O rádio quebrado na beirada da cama. Um colar, o do pai, pendurado no espelho rachado. Ela começa a pensar que talvez tenha imaginado tudo. Talvez o rádio, a voz, o velho, a estrada. Talvez ela esteja doente também. Baixa o rosto, exausta. Ainda sussurra sem saber por quê. Se for você, me mostra. Mas não há resposta, nem música, nem voz. Só o tic-tac abafado de um relógio escondido numa casa que perdeu até a noção de tempo. O rádio chiava como uma fogueira engolindo papel molhado. Aquele som oscilante que Laura já aprendera a temer. Estava parada no posto velho da Estrada Leonor, onde atendia a uma entrega perdida num saco plástico amarrado com fita crepe. As luzes fluorescentes do frentista piscavam como pálpebras fatigadas, e as bombas de gasolina chiavam como velhos ofegantes. O cheiro de diesel e pão dormido se misturava à umidade fria que subia do chão, grudando nas costas do moletom surrado de Laura. Clara dormia no banco traseiro, o pescoço dobrado num ângulo impossível, a respiração irregular, quase imperceptível. A menina emagrecera demais nas últimas semanas. A pele do rosto era fina como papel de cebola e os olhos afundados faziam sombras próprias. Laura ligou o carro. O painel acendeu com um suspiro eletrônico fraco. Tentou ignorar o rádio, sempre o rádio, mas de novo ele ligou sozinho. Estática. Um estalo, depois uma melodia branca de fundo, vozes amortecidas. Onde foi que a gente se perdeu, Laurinha? Ela congelou. O som tinha a textura de fita magnética judiada, e a voz, Deus, a voz, grave, trêmula, com um riso escondido atrás das palavras. Um som que arrebentou um canto do tempo dentro dela. A voz continuou. Deixa essa chave perto do que a gente construiu. Não é dinheiro, mas é mais que remédio. Chave. Perto do que a gente construiu. O coração de Laura engatou no peito. Era o timbre exato, mais velho, mais soprado, mais incontestável. Um filho reconhece o choro da mãe. Uma filha reconhece o chamado do pai, mesmo vindo do outro lado da existência. O rádio desligou. Clara se remexeu e, dormindo, cantarolou sem errar uma palavra. Lindo, lindo, como era antes, o riso da gente na beira do rio. Uma canção que Laura jurava nunca ter mostrado. Era Roberto, faixa lado B, Pequenos Traços do Impossível. De volta ao barraco, a chuva engrenou com ferocidade na telha de amianto. O ar cheirava a bolor, sabonete velho e óleo de fritura. Laura, esbaforida, desenterrou da parte mais funda do armário o baú preto de 3 fechos que viera com a mãe de Minas. Demorou para abrir, as mãos tremiam, os dedos falhavam. A tranca estava travada com massa de epóxi usual. Cartas, lenços de bordado, 3 exames de líquido vital da mãe, um Vic Vaporub vencido. Mas, sob um fundo falso de jornal amarelecido, algo rompeu a respiração acostumada dela. Uma foto, não vista em décadas, onde Laura tinha uns 7 anos, tinha uma pipa na mão, e ao lado dela, ele, Antônio, mais calvo, mais sorridente, vivo,
E no pescoço, o colar de pingente de cristal azul, o mesmo atualmente pendurado no retrovisor do Fusca, o que ela achou ter sido da mãe. Um frio viscoso lhe subiu pela espinha. A foto estava datada, 1993, 2 anos depois da suposta morte do pai no Rio Areia Branca. Ao lado da foto, outro envelope, um bilhete minúsculo com letra arredondada. Reconhecia o jeito das palavras mesmo antes de terminar a frase. Se me acharem, levem isso para Laurinha. É a senha. O nome da chácara vocês conhecem. No envelope velho, amassado com o tempo, um pedaço de filme-fita enrolado. Um rolo de fita cassete, sem capa, rotulado à mão. Baú da vida. Naquela noite, Laura não chorou, tampouco tremeu. Ela ficou parada no chão frio, o baú escancarado diante de si. Clara respirando baixo no colchão de solteiro. O rádio, desligado, ainda zumbia na sua cabeça como se fizesse eco direto em sua caixa torácica. Tudo fora uma mentira. O pai não morrera engasgado em cachaça dentro d'água. Ele esteve com elas até depois. Escondeu-se ou foi escondido. E o colar, o símbolo infantil de segurança, fora um recado lacrado no tempo. Ao amanhecer, Laura foi até a entrada do hospital. Encontrou Dona Teresa organizando fichas. A senhora disse que o amor de pai às vezes demora, né? Mas e se ele nunca foi embora? Dona Teresa não piscou. Largou os papéis devagar, como quem encerra uma missa. Às vezes, ele vem noutro corpo, noutro tempo. Às vezes, precisa do rádio antigo para falar com os vivos. Mas amor, Laura, amor atravessa semáforo quebrado e até o além. Essa chave que ele deixou, Laura puxou o colar do pescoço, é dele, mas nunca foi meu? Dona Teresa pôs a mão sobre a dela. Talvez sempre tenha sido. Só estava esperando você pegar. Ao fundo, na ala infantil, Clarinha sorria leve com uma enfermeira, cantarolando outra canção. A voz da menina mais viva do que em semanas. Enquanto isso, o céu do início da manhã forrava de cinza as frestas da cidade esquecida. Laura saía do modo sobrevivência. Pela primeira vez em anos, havia algo parecido com caminho. E alguém, mesmo morto, a ajudando a encontrá-lo. O barulho da chuva engrossa ao tocar o capô do Fusca. Os limpadores arranham o vidro num ritmo frenético, vencidos pela água, mas Laura não diminui a velocidade. A estrada diante dela, a mesma de sempre, esburacada, ladeada por mata espessa, parece diferente, como se cada curva escondesse uma intenção. O rádio sintoniza estática e ela não toca no botão. Pela primeira vez, ela está ouvindo. Pela primeira vez, está indo. O colar do pai bate no peito quando o carro sacoleja. Ela o encontrou dias antes, no fundo do baú da mãe, junto com a foto apagada e a gravação misteriosa. Desde então, Clara acorda suando nas madrugadas e repete, com voz ausente, o velho quer voltar para casa. Nesta noite, ela está no banco de trás, adormecida, pálida como papel. A mochila com remédios improvisados repousa ao lado. Laura sabe que o tempo acabou de se tornar o inimigo. Não a vizinha fofoqueira, não o sistema, o tempo. Um clarão rasga o céu. O cheiro de terra molhada sobe forte pela janela entreaberta. Ela aperta o volante com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos. Ao redor, o breu. Postes apagados há anos, como lembranças insistentes que não esquecem. A voz do pai, sempre pausada, abafada, quase quebrada, ressurge entre a estática. Vai até lá, a chácara, onde plantamos o pé de caju. Ela não hesita, pisa mais fundo. A estrada que leva ao interior, há anos esquecida, começa a se desenhar na memória e no caminho. A cada curva, fragmentos do passado se desalojam. A árvore caída como na infância. A cerca torta onde se escondia com o irmão, morto cedo demais. O cheiro de jasmim que ainda exala da curva do riacho, mesmo agora enterrado sob meses de seca. Na próxima bifurcação, os faróis iluminam algo, ou alguém, um vulto. O velho, um homem de cabelos ralos e brancos, parece caminhar como se deslizasse na pista, lento e constante, pouco antes da névoa espessa engoli-lo de novo. Laura freia bruscamente. Clara murmura no banco com a voz sonolenta. É o vovô. Não chora, não pergunta.
Sorri, como se o mundo fizesse sentido por um segundo. Laura hesitaria antes. Voltaria. Diria, chega de bobagens. Mas agora só solta o freio devagar e acelera. O olhar fixo onde não se vê nada, apenas se sente. Nem sinal de celular, nem viva alma. Mas o rádio chia num timbre reconfortante. A rua vicinal que leva à antiga casa de infância surge de modo orgânico, como se brotasse da terra. O carro parece reconhecer o caminho. O assoalho estala sob seus pés, a embreagem geme, mas segue. A vegetação enrosca nos retrovisores, lambendo as beiradas do carro com dedos úmidos. O cheiro de mofo invade, memórias intactas, conservadas como num frasco. Mais à frente, um portão de arame farpado caído. A placa torta. Sítio Coração de Mãe. Quase ilegível. Ela estaciona. Mata o carro. O barulho do motor cessa, mas o rádio não. Uma última frase, feroz em sua ternura. Onde enterramos o medo, Laurinha. Clara está acordada agora, mas não fala. Apenas segura forte a mão da mãe. Chove. Muito. O chão tornando-se lama sobre os pés de Laura enquanto caminha até a casa velha. Os degraus antigos ainda estão firmes, apesar da ferrugem nas dobradiças da porta. Ao empurrar, um ruído metálico atravessa o ar, mais familiar que qualquer música. O cheiro de madeira úmida e fotos antigas em decomposição invade os pulmões. Uma rajada de vento mergulha pela janela aberta, dançando entre as cortinas rotas como um animal antigo que voltou ao ninho. O frio aperta. Clara fica no carro. A febre transformou sua respiração em vapor. Lá dentro, Laura vasculha tateando. Tem pressa, as mãos sujas de barro. O assoalho cede levemente sobre os pés. Ela se ajoelha entre tábuas soltas, agora visíveis. Um tapetinho de crochê protege o ponto. Ela puxa. As unhas lascam. As farpas cortam. O peito dói como se sangrasse de dentro. Mas ela não para. Puxa as tábuas uma a uma até encontrar o baú. Pequeno, azul, com flores desbotadas e uma dobradiça quebrada. O tempo o feriu, mas não destruiu. Ela abre com esforço. O estalo do fecho é quase um soluço. Dentro, tudo parece real. Fotos dela criança, com o pai sorrindo, em festas que não lembra. Lágrimas quentes escorrem por sua mandíbula. O rolo de fita cassete. Um frasco lacrado com etiqueta antiga, mas intacto. PAN A103, Associação Experimental TRS, mesma sigla da clínica universitária onde Dona Teresa atua. Um papel dobrado com letra trêmula, para curar de volta aquilo que eu falhei em proteger. Cuide dela como cuidei de você. Ela segura o frasco como se fosse cristal, e então ouve, pela primeira vez, nítida, sem estática. A voz do pai do lado de fora. Você chegou, filha! Eu sabia que conseguia! Laura gira em direção ao som. No meio da estrada enlameada, diante do carro, um homem velho, encurvado, mas ereto como memória. Não sorri, apenas observa. A chuva atravessa seu corpo, que mistura luz e vapor, como se fosse feito de ouro enferrujado. Laura não corre até ele, nem grita, mas o encara, como quem vê o impossível e, enfim, acredita. Apenas leva a mão ao peito, ao colar, o mesmo da foto, o mesmo que ele usava, o mesmo que agora brilha tênue sobre o breu. No rádio, agora de volta ao carro, uma música que ela quase esqueceu. Detalhes tão pequenos, apenas o trecho do violão, como uma lembrança sussurrada. Clara, em meio à febre, murmura de dentro do carro. É hora de ir, mamãe. E pela primeira vez, Laura sorri. Ela segura o baú com as fotos no colo, o frasco entre os dedos e a fita cassete próxima ao peito. Corre de volta ao carro. O velho não está mais lá. Mas o caminho agora está. O barulho constante do limpador de para-brisa lutando contra a tempestade não era o mais irritante, era o cheiro. O cheiro de ferrugem úmida dentro do Fusca, cheiro de pano mofado, cheiro de mido abafado. Laura apertava o volante com dedos trêmulos, olhos fixos na estrada que mal se via. A neblina engolia cada metro adiante como um véu opaco. Ao lado, Clara dormia mal, gemendo baixinho, o rostinho mais pálido que nunca. A pele da menina estava quente como uma chaleira esquecida no fogão.
O rádio estalou. Laurinha! A voz sussurrou, velha, arranhada, vinda do fundo da garganta de Antônio, como se fosse escavada da terra. Laura respirou fundo, o coração socando as costelas. O colar com a medalhinha que tirara do baú batia no peito a cada solavanco da estrada. Ela olhou pelo retrovisor. O banco de trás agora estava vazio. Antônio tinha desaparecido. O velho nunca falhava. Toda madrugada ele surgia, sempre. Mas agora, na hora mais crítica, ele some. O pé de caju apareceu por trás do nevoeiro, iluminado pelas lanternas sujas do Fusca. Dobrando à direita, Laura viu o portão de ferro escangalhado da antiga chácara. Sentia a alma estremecer com cada folha se arrastando pelo chão encharcado. O portão cedeu com um rangido que raspou nos ouvidos, e ela entrou. Dentro da casa abandonada, tudo parecia do mesmo jeito, só mais velho. Madeira inchada, vidros quebrados, cheiro acre de mofo e lembrança. A temperatura era úmida e fria como pano molhado na nuca. "Aguenta aí, meu amor", disse, tentando sorrir. Pegou Clara no colo com um esforço tremendo. A menina estava mole, corpo quente demais, respirava curto, como se o ar fosse algo a bancar com esforço. Foi só chegar ao assoalho do quarto principal que soube. Era ali. Ela ajoelhou. As tábuas estavam manchadas de bolor, papéis velhos colados no chão como pele de ferida velha. Com as unhas arrancou a primeira tábua, depois a segunda. "Vamos, vamos, vamos", murmurava, a testa brilhante de suor. O baú estava lá, o mesmo das lembranças, só que menor do que lembrava, com marcas que não recordava. Abriu com um estalo, as dobradiças gritaram. Fotos, cartas, a fita e o frasco. Laura gritou por dentro, pegou tudo. No caminho de volta, Clara tossia. Os dedos da menina fecharam-se ao redor do colar da medalhinha como se instintivamente soubessem que aquilo era âncora, proteção. Foi quando voltavam pela estrada, ainda chuvosa, ainda invisível, que tudo desabou. O rádio estourou numa faísca e ardeu em fumaça. Laura freou bruscamente, o painel piscava sem ritmo. O Fusca tossia como um velho morrendo. Luzes surgiram atrás, faróis altos. Um carro preto, moderno, veloz. Piscou uma, duas vezes, não para ultrapassar, mas como se dissesse, saia da frente. Laura acelerou, o Fusca rugiu como um animal ferido. O carro atrás não recuou, seguia como perseguição, farol alto ofuscando. Clara gemia. Laura dobrou uma estrada lateral sem pensar, o coração querendo explodir. Borracha cantando no asfalto molhado. Árvores surgiam coladas dos dois lados da pista, sombras longas e fechadas. Era um manguezal antigo, nem lembrava daquela trilha existir. O carro perseguidor não seguiu, sumiu nas traseiras da névoa. Mas o Fusca tossiu mais alto, uma explosão seca, o motor desviver. No silêncio que se seguiu, só se ouvia a chuva e Clara respirando com dificuldade. Laura saiu do carro aos trancos. Carregou a filha no colo sob a chuva. Escorregou, bateu o joelho na lama, gritou. O líquido vital quente desceu pela perna. Tinha que achar abrigo. Qualquer um. Um casebre apareceu à frente, entre as árvores. Um antigo posto de apoio, talvez. Meia parede em pé, teto pendurado. Ali dentro, encostada entre sacos de cal virados e madeira podre, Laura se abrigou com Clara nos braços. A menina premia, os olhos semicerrados, respirava como se cada sopro fosse o último. "Aguenta, você vai aguentar", Laura sussurrava no ouvido pequeno. O frasco de medicamento tremia em sua mão como uma promessa. Ela procurou algo no casebre, algo para aquecer a filha. Achou uma lona velha, suja, cobriu Clara. Seu joelho latejava, estava rasgado, inchado. O líquido vital já se coagulara com a lama. Precisava de ajuda. Tentou o celular, sem sinal. Gritou por alguém. Nada. Voltou a olhar para o rádio que havia arrancado do carro antes da fuga, agora jogado no chão da cabana com um alto-falante rachado e chamuscado. Pegou-o, sacudiu. Estática, estalidos, e então silêncio. Nem Laurinha. Nada. Pela primeira vez desde o começo, ela sentiu o abandono se insinuar de verdade.
O velho não veio. O rádio quebrou. A estrada estava deserta. A filha mais quente do que o corpo aguentava. Laura abraçou Clara com tudo o que tinha, as mãos calejadas aninhadas nas costelas fininhas da filha. O relógio marcava 3 da manhã. Pela primeira vez em semanas, ela não sabia o que fazer. Só podia esperar. Mas por dentro, algo endurecia, como se o fundo tivesse finalmente sido tocado. Ou ela ia desviver ali, ou ia ressurgir dali, e a decisão tinha que ser tomada antes do amanhecer. O vidro do carro embaçou antes mesmo de a chuva começar de verdade. Laura limpou o para-brisa com o antebraço, mas a umidade voltava, espessa. Dentro do Fusca, o cheiro de tecido mofado e suor seco enchia o ar. Do banco de trás, Clara tossia um chiado fundo, o peito opresso como se engolisse pedras. A bombinha já havia acabado. O último antibiótico, racionado até o osso, não surtira efeito. Dona Teresa avisara. Se ela tiver mais uma crise dessas sem suporte, pode não voltar. Laura fingiu que não ouviu. O rádio estava mudo, nem estática, como morto. O velho não apareceu naquela noite, nem na noite anterior. Laura andava pela cidade feito sombra. Assistia a Clara encolher embaixo das cobertas como uma flor murchando. Tentou voltar ao hospital, mas a vaga na UTI pediátrica fora cedida a outro caso grave. Dona Teresa fez o que pôde. Soro, palavras doces, promessas de força interior. Força. Laura não queria isso. Queria um milagre com CPF. Na terceira madrugada, sem sinal do rádio, ela parou o carro no meio da estrada velha. A neblina descia como algodão molhado pela mata. Sentiu o volante úmido na pele e cada juntura da mão tremia de cansaço. Clara dormia, pulsinho fraco no colo. Um lamento escapou do peito de Laura, curto, gutural, como se não chorasse, como se deixasse escapar o grito que ninguém ouve. Ela esmurrou o painel, 1, 2, 10 vezes. O rádio permaneceu morto. Então rasgou o painel com uma chave de fenda enferrujada, tentando arrancar o aparelho. Tão velho, tão inútil, tão maldito. O para-brisa franziu com uma batida de chuva repentina. Relâmpago no céu. O rádio tilintou, uma faísca, e depois, som. Muito fraco, quase imaginário. Uma fita rolando, como se voltasse com dentes gastos. Ausência de voz. Um chiado imenso. E então, um trecho quase imperceptível de piano. Notas tortas, de criança. Quebra-cabeças melódico. Os olhos de Clara se abriram. Ainda sonolenta, ela murmurou. Essa era a música que ele tocava pra gente no piano da sala. Laura engoliu em seco. Quem ele? Clara encostou o rosto contra o banco. O vovô. Ele falou que você esqueceu de olhar direito pro baú. Silêncio. O ventilador do carro girava com som de bicho arquejando. O cheiro de ferrugem aumentava, como se a chuva oxidasse o próprio tempo. Laura voltou para casa de pensão como quem empurra um corpo vago. Clara dormia e, mesmo assim, Laura a deixou na vizinha. Disse apenas, preciso buscar algo. A mulher quis perguntar, mas o olhar de Laura selou a conversa. O tipo de olhar que já enterrou muita coisa e volta ao cemitério sabendo onde cavar. Dentro do quarto, abriu o baú antigo da mãe de novo. O mesmo que remexera dias antes, desesperada, sem paciência de memória. Agora algo pulsava diferente ali. Por baixo das toalhas antigas e dos retratos úmidos, um compartimento falso, de fundo duplo, se revelou com o gesto certo. Estava ali o tempo todo. Não exigia força, só disposição para tocar nas peças doloridas. Dentro, um envelope grosso com o nome de sua mãe escrito em letras trêmulas. Lucília, se ainda quiser saber por quê. Laura hesitou. Pegou o envelope. As mãos tremiam como mastros ao vento. Abriu. 3 objetos caíram sobre o tapete. Uma foto amarelada dela em criança, nos ombros de um homem alto, barba rala, colar no pescoço. Carimbo escrito atrás, 1989, um mês antes da chuva. Um bilhete datilografado. Desculpa, a fábrica não deixou eu contar, mas tudo o que fiz foi por vocês. Atrás da casa, sob o cajueiro, está o que restou. Um pedaço rasgado de papel timbrado, incompleto, mas onde se lia.
Laboratórios Oberon. Testes com doadores familiares. Situação confidencial. Laura ficou parada por um tempo que não sabia medir. Aquela era a última peça. O rádio só silenciou porque a chave já existia dentro dela. A resposta estava onde ela passara a infância correndo atrás de galinhas, na velha chácara. No pé de caju que nunca mais pensou em visitar. Do lado de fora, a chuva parou. Do lado de dentro, algo começou a nascer. Laura apertou o bilhete contra o peito como se fosse ainda menina. Saiu do quarto com blusa molhada e olhos secos. Sabia para onde ir. Sabia quem era seu pai. Sabia que salvá-los dependia só dela agora, e das pegadas que ele deixou naquele chão de terra, um tempo atrás, antes da mágoa enterrar tudo. A madeira do alçapão geme como se gritasse, arranhando os ouvidos com um lamento abafado. Laura força o quadril contra ele, empurrando para cima com os dedos escorregadias de lama fria. Cada fresta da casa range como se zombasse. Pelo peso do silêncio, parecia que a casa sabia. Ela voltou. O ar ali dentro é morno e mofado. Tudo cheira a pano velho, goiabada azeda e coisas esquecidas demais. Uma teia de aranha toca seu rosto como dedo de morto. Ela não recua. A lanterna do celular ilumina o buraco escuro sobre o assoalho, onde a voz disse que estaria. Clara respira lento no colchão improvisado. A menina adormeceu há pouco, envolta na rede desbotada no canto da sala, como dormia nos piores dias, quieta, suando frio, o peito rangendo. Onde plantamos o caju, ele disse. Ela lembra. E lembra que chorou a primeira vez que comeu aquele fruto. Isso aqui tem espinho no sabor, tinha dito. O pai riu. Agora só o vento da noite ri. As mãos de Laura mergulham no vão do chão. Tábuas cobertas por terra batida e perfume de raízes podres cedem pouco a pouco. A lanterna apaga. A maldita bateria desviver. Breu total. Por instinto ela geme. Por favor, só me dá isso, pai. Se for você, por favor. Silêncio. E então, uma resposta. Não no rádio, mas no chão. Um som metálico, um tlim abafado. Seus dedos encostam em algo rígido, um trinco de ferro gelado, molhado de condensação, ou lágrima. Puxa com força e com um estalo surdo, a tampa de um pequeno baú abre. O cheiro de jornal velho e aguardente invade a garganta. Dentro, uma fita cassete amarelada, marcada com a caligrafia de outra era. P/L. Um frasco de vidro âmbar com rótulo técnico, sigla do laboratório no verso, RIM 32B, PROT 52. 2 fotos plastificadas com fita crepe, ela e Clara sentadas no tanque da casa, data do papel revelando que o pai ainda estava vivo, e um colar de madeira com uma medalhinha de São Jorge, o mesmo que ele usava nas fotos borradas da infância. As pernas bambas não seguram, Laura cai de joelhos. A testa encosta no baú como quem reza. Suor gruda no couro do banco de madeira ao lado. Hálito quente de desespero. Ela não sabe se ri ou chora. Atrás dela, o rádio do carro ganha uma voz. Sem ser ligado. Trechos de estática, depois música. Um trecho. Amada, amante. E por fim, a voz dele. Clara, sonolenta. Se vira e sussurra. Vovô voltou. Tá feliz, mamãe? Laura aperta o frasco contra o peito como um crucifixo. Se arrasta até o carro. As mãos tremem ao encaixar a fita no toca-fitas. Sim, ainda funciona por milagre ou por luto. Clica play. A voz dele. Laurinha, se você chegou até aqui, então minha hora passou, e agora é sua. A voz tem a mesma doçura fantasmagórica que atravessara a estática. Eu sei que fui um covarde. Não fui embora por mágoa, nem por outra mulher, nem por bebida. Fui por medo. Tive medo de não dar conta. E no medo, fiquei pequeno demais para vocês. Mas esse baú, esse colar, esse frasco, são tudo que sobrou de mim com dignidade. Ele suspira. O remédio. Tentei patentear com um amigo naquele laboratório,
Mas ninguém quis. Era só um estudo, mas ajudava a respirar. Me disseram que servia para crianças, as de pulmão fraco, como aquela neta que nunca vi. Entrega para ela, filha. A última parte boa de mim é dela. Barulho de fita chegando ao fim. Cliques secos. Fim da voz. Lá fora, a chuva cessou sem que ela tivesse notado. A madrugada quieta. Nuvens se desfazem como fumaça de cigarro. Clara desperta com os olhos brilhantes, o primeiro brilho em dias. Laura aplica o remédio improvisado por inalação, usando um dos tubos de oxigênio da mochila médica que insistiu em carregar. Uma leve melhora. Tá melhor, filha? Ele disse que sim. Quem? Vovô. Ele estava ali, atrás do vidro. Agora foi para a estrela. Laura não questiona. Pela primeira vez em anos, acredita. O sol rompe a mata rasteira como um raio dourado. Na estrada, alguém caminha à frente, um vulto conhecido, de costas. Um senhor com chapéu de palha idêntico ao da foto de 1988. Uma mão se ergue, só uma, como num aceno silencioso, devagar. Ela não tem lágrimas, só vento na cara e o rádio, agora limpo de estática, agora mudo, imaculado. No banco traseiro, o colar repousa ao lado da filha, que finalmente sorri sem febre. O rádio nunca mais falará, mas Laura enfim fala. Eu te ouvi, pai. Agora eu sei. O som metálico do portão range às costas de Laura enquanto ela deixa a ala infantil do hospital pela última vez. O sol escorrendo dourado no asfalto ainda molhado da noite anterior. Nas mãos, ela carrega um envelope dobrado em 4, o nome de Clara impresso no canto superior direito, junto com um carimbo azul que ela não entende, mas que Dona Teresa garantiu ser uma boa notícia. O cheiro do hospital ainda impregna suas golpas, sabão barato misturado a cloro vencido. A textura áspera do jaleco branco de Dona Teresa ainda na sua mente, quando a abraçou sem dizer palavra, só um aperto longo e olhos marejados. Clara sai andando sozinha, os tênis barulhetas fazendo um ritmo irregular no piso da calçada. Está magra ainda, mas os olhos estão bem, vivos. Ela segura um saquinho com uma laranja na mão, chupando os dedos com prazer displicente, a boca suja de suco. Olha para a mãe e sorri como quem sabe de algo que Laura só vai saber depois. O Fusca está onde sempre esteve, mas hoje ele parece diferente. O capô ainda manchado de ferrugem, o vidro trincado no canto do para-brisa, o banco rasgado com espuma saindo. Só que agora é como se fosse um aliado. Laura passa a mão no teto antes de abrir a porta, um gesto automático, quase reverente. Quando liga a ignição, o rádio faz um estalo, só estática. Mas não aquele tipo errado, amaldiçoado. Só o som vazio do silêncio preenchido. E dessa vez ela não desliga. Deixa ali, como um sussurro de fundo enquanto dirige devagar por ruas que, de repente, parecem mais largas. Na casa da frente, a vizinha acena com a mão. Laura demora 2 segundos, mas acena de volta. Pequena vitória. Clara está no banco de trás, cantando baixo uma música antiga. É Roberto Carlos, melodia cortada, letra imprecisa, mas há um calor suave no som. Naquela noite, Laura atravessa a cidade em direção ao seu novo trabalho, Escola Infantil Noturna, um turno raro que ela conseguiu usando o contato de uma amiga antiga que voltara a procurar. As mãos já não tremem ao volante. Na sacola no banco do passageiro, 2 pães de queijo embrulhados num guardanapo de pano, um termômetro digital e um bilhete manuscrito de Clara dizendo: "Boa aula para as crianças, mamãe." Na última curva, ela olha para o rádio. Está desligado, mas limpo. O botão de volume, meio quebrado, foi colado com super bonder por ela mesma. Gira devagar. Nada. Só silêncio. Mas não é um silêncio vazio. É o tipo de silêncio que só acontece quando a presença já cumpriu seu papel e não precisa mais se afirmar. No lado de fora, a rua está banhada em sódio das lâmpadas públicas. Algumas falham e piscam de forma ritmada, outras mortas por completo. A cidade respira como um animal à espera do próximo esforço. Laura respira junto. Na manhã seguinte, Clara corre no quintal dos fundos com uma boneca que ganhou de uma enfermeira que se aposentava. Toca ao mato seco com os pés descalços. Lá atrás, o pé de pitanga mirrado ainda resiste. Laura sai com uma toalha para secar a filha com cuidado, rindo quando Clara finge fugir.
Na toalha velha, manchas de cândida que nunca saíram. Um símbolo silencioso de quanto do passado se sobrevive não se apaga. Ela escuta barulho de vizinhos, alguém batendo roupa no tanque, um rádio ao longe tocando antigas valsas. Por um instante, parece a mesma frequência. Só que agora ela não se assusta, apenas ouve. Às vezes, à noite, passa com um Fusca por aquela estrada antiga, só para ver. Os postes continuam mortos. A neblina ainda cobre os trechos abertos, mas nunca mais viu o homem velho de pé na beira. Nem a silhueta à frente do carro. Mas o rádio, de vez em quando, sussurra um chiado diferente. E, se ela prestar bastante atenção, consegue quase ouvir a fita girando. Quase. Ela nunca mais jogou fora nenhuma foto. O baú agora guarda, entre os documentos escolares, as fotografias inteiras da infância, inclusive aquelas que mostram que o pai esteve lá mais vezes do que acreditava. Uma com ele ajeitando o cabelo de Laura num aniversário. Pequeno gesto, moldura invisível. A fita cassete também está lá, ao lado de documentos médicos antigos e uma carta que Laura começou a escrever para Clara, dizendo que nem sempre o amor chega pelas mãos certas, mas chega, de um jeito ou de outro. Na última cena, Laura fecha o portão de casa, o céu ainda escuro. Entra no carro. Liga os faróis. O rádio acende sozinho, dessa vez com uma introdução instrumental familiar. Ela não muda a estação. Não encosta nem no botão. Sorri pela primeira vez, sem esforço. O tempo ainda corre, mas agora ela corre junto.